Olá, boa noite, a paz do Senhor. Vamos ver se já tem alguém com a gente. Deus é bom, maravilhoso. E mais um dia o Senhor nos dá, né? Estamos aqui, muito frio, aqui no norte do Paraná. Temos visita hoje. Glória a Deus. Eu não sei quem que chegou. Tem 3 pessoas, tia. E esse concluiu. Tá chegando pessoas, tia. Olha aqui, tia. Deixa eu deixar seu celular pra mim ver quem que é. Quem tá chegando, vai dando um oi. Eu tô falando das pessoas que estão chegando. Eu não consigo ver. Oi, gente. Daqui a pouquinho a gente inicia. Dá licença um pouquinho. Só um minutinho. Então, gente, eu tava falando aqui, né, pra vocês. Primeiro, boa noite, certo? Ou pra você que tá no Japão, bom dia, arigato. Arigato. Esses dias atrás, eu tava lá, né, eu acordei de manhã com uma fome. O que aconteceu? Que eu comi tanto pão que eu fiquei pãozado. Eu vou falando com vocês até minha mãe chegar. Ela tá aqui. A tia. Ô, tia! Me deixou sozinha aqui, você acredita? Tia! Já. Olá, tia Cristina. Paz do Senhor. O que você estava fazendo, Piteco? Eu tava contando um testemunho muito bom pra eles. O que você estava dizendo? Eu tava dizendo o quanto Deus é bom. Por quê? Porque ele criou o pão. Você não sabia? Deus é bom, né, gente? A paz do Senhor, para quem tá chegando. Glória a Deus. Hoje eu tô aqui em ótima companhia, né, Piteco? Você não tá com frio, Piteco? Eu não. Eu vim lá do Nordeste. E aí você deveria estar tremendo de frio. Mas aí eu fiz eu corri da onde sai o ônibus e volta os ônibus até aqui. Da rodoviária. Eu tô... Sim, estamos assim com muito frio, né? Hoje amanheceu 0 graus aqui em Maringá, que é um lugar assim muito quente, mas que hoje até geou bastante. Quem diria, gente? Ela é aqui de Paysandu e tem sotaque de Santa Catarina. Tá bom. Quente! Eu vou lá, tá, tia? Daqui a pouco você volta, não some. Sim, tchau, senhor. Que é o meu assistente hoje, por favor. Suporte, né? O suporte espiritual, quando eu precisar aqui, não é mesmo? Vamos iniciar. A paz do Senhor a todos, glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. É por isso que nós estamos aqui mais uma vez, com saudade das tias. Não consigo acompanhar todas, mas estamos aqui. Aonde quer que seja que essa live alcançar, eu sei que o Espírito Santo estará conosco. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós rendemos ações de graça, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos, Senhor, hoje no dia 30 de junho, final do primeiro semestre de 2021. Sim, Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai Santo, Pai Eterno, que o Senhor conduza essa live, Senhor, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo, e que venha alcançar os corações, Senhor, aqueles a qual o Senhor vai permitir que ouçam, que vejam e que entendam a Tua palavra. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
tia Cristina, tia Cleide. Pois bem, o projeto é o Eu Sou, né? A identidade do nosso Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o pão da vida. Ai, quem é que não conhece pão, né? É que não dá para mostrar aqui. Olha, alguns tipos de pães que nós conhecemos, né? Estudando aqui para a lição, eu tive que comer pão, né? Olha aqui, tem alguns pãezinhos, os biscoitinhos, né? Que nós vamos falar sobre o pão da vida, o alimento universal. Tem aqui uns galinhos de trigo, para a gente entender melhor. Então vamos à leitura da palavra de Deus nessa noite, tá bom? Aqui eu preciso de um auxiliar. Jesus é o pão da vida para os que creem. Que coisa linda. Eu vou ler aqui o versículo 30, que diz assim: Disseram-lhe, pois, que sinal, pois fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre esse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Oh, glória a Deus, que nós temos, né? Esse pão. Como nós vemos aqui, nós estávamos fazendo essa leitura no livro de João. Quando o Senhor Jesus se declara o pão da vida, ele anteriormente... O som tá chegando certinho para vocês, tias? Tá tudo jóia? Dá um joinha para mim, diz se tá tudo bem o som, a imagem, por favor, para nós dar esse seguimento, tá bom? Fica aguardando aí a mensagem das tias, se tá tudo ok. Pois bem, uma curiosidade, né, sobre o pão. Cadê o Piteco Leleco, hein? Tô vindo, tia! Tô vindo! Piteco, você tem noção quando é que surgiu o pão? Eu sei. Quando que surgiu o pão? Ontem. Ontem? Eu fui lá na padaria e o padeiro, ele disse assim, o pão acabou de sair, acabou de ser feito. Foi ontem, tia. Ai, gente, esse Piteco não tem jeito. Mas, tia, ele falou que tinha acabado de ser feito o pão, foi ontem. Aquela fornada tinha acabado de sair, como já saiu muitos pães hoje. Mas, gente, eu fui ver que o pão existe há mais de 14 mil anos, segundo os pesquisadores. É muito tempo. E quando o pão foi surgindo, pelos ancestrais, lá atrás, era um trigo, não um trigo domesticado, vamos dizer assim, mas um trigo selvagem. Oxi, mas isso aqui não é pão, isso aqui é trigo. Primeiro precisa moer a semente. Eu achei que podia comer, tia. Ah, você achou que podia comer. Ai, gente, esse Piteco, ele é muito precipitado, sabe? Vamos voltar aqui sobre o pão. E que foi criado na região da Mesopotâmia, lá atrás. Mesopotâmia, tia? Não, Mesopotâmia, lá da terra de Ur dos Caldeus, lá de Abraão, lá daquela região, sabe? É isso mesmo. E outra curiosidade que nós descobrimos, o Piteco, eu não sei se ele sabe, que o primeiro pão assado, os primeiros pães que foram assados em forno, foi lá no Egito. Lá na terra do faraó. Há mais ou menos 7 mil anos atrás.
Os egípcios gostavam muito de pão. Pois é, Piteco, você tá olhando aqui, Piteco? Olha. Ah, que é isso? Gente! Eu tô com fome! Eu não jantei! Barbaridade! Então hoje... para com isso! Hoje aqui nós temos o pãozinho francês, que não é francês. O pão caseiro, né, que nós falamos. Que não é dos Pãozinho caseiros! de queijo lá de Minas Gerais, né? Um dia, se Deus quiser, nós vamos comer um pãozinho de queijo lá em Minas Gerais, lá na terra da tia Cleide. Daqueles gigantes lá, com ketchup e presunto. Ai, tia Cleide. Aqui nós temos uma broa, uma espécie de pão também, pão doce. E depois foi vindo, né? Ô tia, pega lá de volta. Não, você vai pôr De volta. dentão. Não, eu não vou pôr dente, não. Eu quero fazer uma pergunta. Pois não, Piteco. Isso é pão? Isso aqui é uma broa. Não, do lado aqui, ó. É uns biscoitinhos para dar um toque mais no prato. Biscoitinho. Não é pão, né? Não, pão é aquele... Tá certo. Então, gente, a gente foi ver que o pão foi vindo, evoluindo, né? Depois foi a fermentação, enfim. E é um alimento universal. Quem no mundo não conhece pão? Eu sei. Os recém-nascidos, eles não conhecem pão. Só conhecem leite. Tá certo, parabéns pra você, Piteco. Agora vamos aprender por que Jesus disse que ele é o pão da vida, tá bom? Tá bom. Daqui a pouco você volta, tá? Tá. Você é muito lindinho, te amo. Eu sei disso. Então, como eu estava dizendo, Jesus tinha feito uma grande multiplicação. Lembram da história dos 5 pães e 2 peixinhos? Pois é. Aquela multidão estava seguindo Jesus e Jesus estava ensinando. Do que Jesus falava? Do reino dos céus. É de lá que ele falava, sabia? E a multidão ouvia. Mas quando ele fez aquela multiplicação, 5 pães e 2 peixinhos para alimentar aquela multidão de mais de 5.000 homens, fora as mulheres, fora as crianças, o povo endoidou, falou, esse daí é o profeta. Muitos falam, esse é o profeta que havia de vir. Mas a maioria das pessoas queriam fazê-lo rei. Ah, irmã Cristina da Bahia, Deus abençoe. Não conheço a Bahia ainda, mas quem sabe um dia eu chego, né? Se for da vontade de Deus. Então, aquelas pessoas comeram ali, se sentiram saciadas do seu físico, elas estavam famintas e viram que sobrou 12 cestos cheios e elas ali então se alimentando daqueles pães. Esse é o profeta. Como Jesus em espírito conhecia o coração deles, Jesus se ocultou deles e foi para o monte sozinho. Jesus sempre orava, sempre buscava a direção de Deus. E ele se demorou lá no monte. E os seus discípulos então desceram para a praia, desceram para o mar, pegaram um barquinho e foram atravessar o mar para chegar em Cafarnaum. E ali, gente, a multidão começou a procurá-los e não achou Jesus. Não acharam a Jesus. E foram perguntando, né? Foram pesquisando, onde está Jesus? Onde está aquele que multiplica os pães? E descobriram então que os discípulos tinham ido a Cafarnaum. Eles então pegaram seus barcos e seguiram para outro lado do mar. Só que nesse meio tempo, já era de noite. E Jesus não tinha se juntado aos discípulos. E quando eu estava meditando, né, lendo as escrituras e vendo que já era de noite, o Senhor me tocou no meu coração assim, a noite, ela lembra escuridão, dificuldade para saber aonde estamos. A noite ela traz terror, traz medo. E nós estamos vivendo
uns dias difíceis, onde para muitas e muitas famílias brasileiras e também no mundo, os dias têm sido tenebrosos. Têm sido de noites escuras. Muitas famílias perderam entes queridos, perderam familiares, perderam amigos, perderam os irmãos na fé. Tem sido noites assim como está aqui hoje, fria, gelada. Noites solitárias para aqueles que estão hospitalizados, que estão nas UTIs. Ah, meu Deus, como está difícil. E os discípulos estavam ali de noite, no barquinho, indo para o outro lado do mar, indo para Cafarnaum. E se não bastasse somente a noite, soprou um vento muito forte. A paz do Senhor, tia Nívia, Deus abençoe. Soprou um vento muito forte e o barquinho balançava. Cadê meu assistente? O barquinho balançava para lá e para cá. Alexandre, Oi. pega aquele barquinho para mim, por favor. Tá bom. Aqui. E o barquinho balançava, balançava, balançava e de repente soltou alguma coisa lá e o vento balançava, balançava o barquinho e nada de Jesus. Mas de repente eles ali tentando se segurar para a água não entrar dentro do barco, para o barco não virar. Eles avistam alguém. Eles avistam. Parece um fantasma. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Jesus caminhava sobre as águas. Glória a Deus. A paz do Senhor, Cassiana. Jesus caminhava sobre as águas, aleluias. O seu barquinho está sendo chacoalhado pelo vento. As águas do mar estão revoltas, a tempestade na sua casa, na sua família. Jesus caminhava sobre as águas ao encontro do barquinho, ao encontro dos discípulos. Ele não nos abandona, jamais nos abandonará. Na hora que eles estavam sentindo a maior dificuldade, tudo escuro, com o vento soprando, a noite escura, as águas do mar revoltos, eles avistam. Alguém caminha sobre as águas. E Jesus então chega até o barquinho deles. Se você está passando por essa situação, o Senhor Jesus já está chegando ao seu barquinho. O vento vai cessar, as águas vão se acalmar, porque Jesus está no seu barco. A paz do Senhor, irmã Marisete, irmã Lília. Jesus está no seu barco, não se desespere, porque a nossa tendência, quando as coisas estão difíceis, é nos apavorarmos, nos desesperarmos. Mas Jesus está indo ao seu encontro. Jesus chegou no barquinho junto com os discípulos. Glória a Deus. Glória a Jesus. No dia seguinte, estavam lá na sinagoga. Sinagoga era o lugar da reunião, aonde se reuniam para falar da lei, para falar da palavra de Deus, o maior tesouro que nós temos. E estava ali Jesus. E a multidão, então, foi se achegando. E o Senhor, aleluia, eu tenho aqui o maior tesouro, que é a Bíblia Sagrada. Ela que nos conduz à vida eterna.
Glória a Deus. Jesus falando, a multidão chegou, como ele conhecia o coração daquele povo. Ele olhou para eles e disse: vocês estão aqui, não por causa da palavra, não por causa de mim, mas por causa dos milagres que vocês estão vendo. Eu acredito que muitos se chocaram assim, ficaram assim. O que ele está falando? Mas Jesus conhecia o coração deles. Vocês estão vindo até mim. Por quê? Porque vocês estão vindo atrás de comida. Porque onde Jesus está, tem fartura. Aonde Jesus está, ele multiplica o pão. Ele multiplica a alegria. Ele multiplica o alimento. Então o Senhor Jesus estava ali e começou a ensinar que ele era enviado de Deus. Que aquele povo estava ali por causa da comida que ele multiplicava. E de repente, eles começaram a murmurar, né? Embora eles tivessem visto tantos milagres, eles começaram a comparar Jesus com Moisés. Eles queriam mais sinais. Quando Jesus fala para eles assim: eu sou o pão da vida. Como assim você é o pão da vida? Como assim? Quando Jesus fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí eles começam a falar assim: és tu maior que Moisés? Oh, Moisés lá fez o maná cair do céu. Aí Jesus fala assim: Moisés não fez. Quem deu o pão para o povo de Israel no deserto foi Deus. Muitas vezes, muita gente sofre porque a gente crê mais nas pessoas do que no Deus que usa as pessoas, sabia? É verdade. A gente começa, sim, a depositar a nossa confiança em algo palpável. E nós vivemos por fé. E a fé é crer no invisível. Sabia? Se tem alguma criança nos ouvindo, quando nós acreditamos no Senhor, a gente não está vendo, mas a gente está crendo que a vitória é certa, em nome de Jesus. Então eles começaram a falar, comparando Moisés. Eles queriam algo assim, extraordinário, mas extraordinário tinha acontecido no dia anterior. 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. E eles queriam mais coisas. Como são incrédulos. Nós devemos crer e não sermos incrédulos. O Senhor pode tudo. Estamos, novamente eu falo, numa situação difícil, onde muitos estão duvidando: por que Deus não curou? Por que Deus não curou? Por que Deus permitiu que morresse? Nós somos do Senhor e Ele vem nos buscar. O nosso desejo é que sejamos arrebatados. Mas o Senhor diz que Ele dá a vida e Ele tira a vida. E Ele tem prazer na morte do justo. Se Ele está levando os seus, é porque esses já estão preparados, já estão prontos. O Senhor tem nos dado um período de tempo para vivermos aqui e falarmos do teu amor. Ele mesmo deixou o exemplo dele mesmo, que por 33 anos pisou sobre essa terra, cumpriu o seu ministério e voltou para junto do Pai. Temos que nos conscientizar sobre isso. Amém? Mas voltando aqui à palavra, quando eles pedem o pão, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. E eles começaram a murmurar: mas eu conheço José, eu conheço Maria, eu conheço Tiago. Como que ele fala que ele é enviado de Deus e o pão da vida? Aí ele fala: eu sou o pão do céu, e quem comer desse pão viverá para sempre. Por quê? Porque o Senhor Jesus falava de um alimento espiritual. Cadê meu ajudante? Ele falava de um alimento espiritual.
Alexandre, por favor. Glória a Deus. Segura aqui. Olha aqui. Esse cestinho tem vários tipos de pães. Até caiu o pão aqui. E Jesus se declarou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que ele queria dizer para aquele povo? Que ele era o alimento que eles tanto necessitavam. Ele era o próprio alimento. Obrigada. Fica mais perto. Ele era o alimento que as pessoas procuravam. Lembram da tentação de Jesus? Quando Jesus, pelo Espírito, é levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo, e ele teve fome, e Satanás disse para ele: olha, mande que seus anjos transformem essas pedras em pães. E o Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, ele era a própria palavra. Lembra lá de João 1? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E esse verbo, ele desceu aqui e se fez carne como nós. O próprio Jesus, a palavra viva que está no nosso meio. A Moisés foi dada as pedras escritas, a tábua da lei. Mas em Jesus, ele era a lei, ele era completo. O pão vivo, o alimento, a palavra viva. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo desce do céu e se faz carne. E ele diz no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida no mundo. Imagine a mente daquelas pessoas. Como pão, carne? Como isso? Eles não conseguiam entender, porque eles estavam presos às coisas terrenas. Quando Jesus se fala disso, ele se fala como doador da vida, como sustentador. O pão é um alimento que sustenta. Às vezes nós saímos, eu falo de mim, sabe? Eu vou trabalhar, na hora do meu almoço eu preciso resolver algumas coisas, não dá tempo de almoçar, não dá tempo de comer uma quentinha, não dá tempo de nada. Mas aí você passa na padaria, compra um pãozinho, come um pãozinho, toma um chá, um leite que seja, e você fica sustentado até a hora de voltar para casa. É o sustento. Como você tem se sustentado espiritualmente? Quanto tempo temos dedicado à palavra de Deus para nos mantermos fortalecidos nesses dias tão difíceis de escassez que estamos vivendo? Jesus fala da vida espiritual e eterna. Os milagres não são suficientes para regenerar o ser humano pecador e produzir a fé no coração. O alimento terreno a gente come, daqui a pouquinho a gente quer comer de novo, não é assim? É assim. Só que o alimento que Jesus nos dá é para toda a eternidade. Por isso precisamos da palavra. A multidão, a maioria o seguia, não para mudar de vida e nem para ter a fé acrescentada. Eles precisavam ter uma fé genuína, verdadeira e que se preocupassem mais com a vida eterna do que as coisas dessa vida. A situação do Covid está nos ensinando que precisamos amar a eternidade mais do que essa vida. Que nós temos que estar preparados, temos que estar atentos, porque muito em breve ele virá. E o nosso coração tem que estar cheio da palavra de Deus.
A palavra de Deus tem que estar dentro do nosso coração. Aleluias! Porque só assim nós vamos conseguir chegar lá. Disse Jesus: eu sou o pão da vida. E sabe, tem uma promessa a todos que comerem desse pão. Se tem alguma criança nos ouvindo e assistindo, quem é o pão da vida? Jesus! Jesus é o pão da vida. E por que que Jesus é o pão da vida? Você sabe? Ah, porque ele é o único que pode saciar a nossa fome espiritual. Não existe outro. Não existe A, não existe B, não existe C. É só Jesus que pode saciar a nossa fome. E o que significa ser o pão da vida? Ser o alimento necessário para alcançar a eternidade. E quem pode comer o pão da vida? Todo aquele que crer. Todo aquele que crê que Jesus é enviado de Deus. Todo aquele que acreditar que ele é enviado de Deus, esse pode comer o pão da vida. A multidão provava o pão da vida, mas eles não comiam. Qual a diferença entre provar e comer? Provar, eu posso tirar um pedacinho e eu provo. Agora, comer é quando eu pego o pão e eu me alimento do pão. Tá entendendo a diferença? Eu tô emocionada assim, porque o Senhor hoje me ensinou mais uma vez, conforme eu meditava mais uma vez na hora do meu almoço. Aleluia, foi tanto impedimento para eu meditar nessa palavra hoje. E eu estava ali, o Senhor falou assim, a diferença entre provar e se alimentar do pão. Quando nós provamos, como eu disse, a gente pega uma partícula, um pedacinho e prova. Ou seja, a gente vê os milagres, vê os sinais, testemunho de outras pessoas. Paz do Senhor Paula, paz do Senhor irmã Ruth. A gente vê o testemunho das outras pessoas. A gente vê o sinal, mas não obedece. Vê o que Jesus faz, como aquela multidão viu ele multiplicar os pães, mas não obedeceram os seus ensinos. Mas quando a gente come, significa crer plenamente em Cristo, reconhecer e se apropriar e aceitar a sua obra redentora. Crer que o sacrifício dele na cruz do Calvário, aleluias, foi real e verdadeiro e nos deu direito da vida eterna, aleluias, glória a Deus. E nós começamos a crer, nós acreditamos porque meditamos nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, a palavra de Deus que nos alimenta, que nos sustenta. Aleluia, Jesus, que nos faz reconhecer o quão grande é esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Precisamos sim se alimentar desse pão, que é somente se alimentando dele para nos fortalecer. Como está a nossa fé diante do Senhor? Ele não mendiga nada para ninguém. A mesa é farta. A palavra do Senhor está ao alcance de todos. E muita gente está passando fome com o prato à sua frente. Aleluias! Ainda temos a palavra ao alcance das nossas mãos. Podemos lê-la com liberdade.
Mas nós estamos vendo os ataques nas mídias todos os momentos, contra as famílias, contra os nossos filhos, para que tudo seja diferente. Mas nós temos que ter fé e continuar se alimentando diariamente desse pão vivo que desceu do céu, que se sacrificou na cruz do Calvário, nos deu direito à vida eterna e muito em breve nós iremos encontrá-lo, porque ele está nos chamando, ele está dizendo: eu estou chegando. Os sinais estão acontecendo. E muito em breve a igreja, a noiva do Cordeiro, vai se encontrar com ele. Como está você? Se nós não alimentarmos, vamos ficar raquíticos, anêmicos. Vamos ficar fracos, desanimados, prostrados, incrédulos. Mas se nós continuarmos nos alimentando dessa palavra viva, dessa palavra que fala profundamente no meu e no seu coração, que quando estamos aflitos, quando estamos entristecidos, quando estamos com problemas, desesperados, e às vezes não conseguimos enxergar, nossos olhos parecem que vendados diante das bênçãos que estão ao alcance das nossas mãos. Aí a gente vai buscar no Senhor. E quando a gente abre aqui e a gente abre a palavra, ela sempre está falando conosco. E a gente se sente alimentado, se sente fortalecido e continua a caminhada até que ele venha. E muito em breve ele virá. E aquele que permanecer fiel até o fim, esse receberá uma coroa. Paulo disse: ao qual o justo juiz daria a ele naquele dia. Aleluias! Você está lutando por qual coroa? A coroa da justiça? A coroa de glória? A coroa da alegria? A coroa da vida? Qual coroa você tem buscado? A recompensa para aquele que for fiel até o fim será a vida eterna. Por isso, devemos estar alimentados para conseguirmos caminhar ao encontro dele, permanecermos firmes e fiéis, alimentando o nosso espírito, porque um dia ele virá. Ele vai estar lá em cima das nuvens e vai dizer: vem, meu filho, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Eu vi o seu esforço, eu vi a sua dificuldade, mas você permaneceu firme. E mesmo quando você estava fraquinho, você ainda lá ia se alimentava uma porção da minha palavra. E por isso hoje você está aqui, juntinho de mim. Vale a pena ser fiel, vale a pena servir a esse Deus, vale a pena ser fundamentado na palavra. Sabe por quê? Porque a palavra transforma, a palavra muda de vida. Quando nós estamos sem Jesus, a gente está como uma lagartinha. E a lagartinha vai rastejando pelo chão, vai se alimentando das ervinhas, das folhinhas, por um período de tempo. Mas chega uma hora que a lagartinha, ela entra no casulo. É o período da transformação. E ali é o período da provação, é onde nós passamos várias coisas, aprendemos muitas coisas e de repente, num belo dia, a lagartinha se transforma em borboleta. A metamorfose, a mudança. Quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, nós somos transformados, nós somos mudados
porque nós começamos a possuir a mente de Cristo. Amém? Tem um corinho bem antigo, né? Que fala assim: eu como o pão que é da vida, pão que é da vida, pão que é da vida é Jesus. Eu como o pão que é da vida, pão que é da vida, pão que é da vida é Jesus. Qual alimento tem nos sustentado? Amém? Eu gostaria de encerrar essa live. Muita gratidão pela tia Cleide, muita gratidão, né? Pelo departamento infantil, pelas tias maravilhosas, as quais, quando eu assisto as lives, e esses projetos têm me ensinado muito. Então, o Senhor une propósitos, né? E o Senhor, através da tia Paulinha, me apresentou a tia Cleide, apresentou o projeto, e eu estou muito feliz de estar junto com todas vocês, aprendo muito, 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 e que o Senhor abençoe a todos. Mas antes da minha despedida, eu gostaria de fazer uma oração com todos, em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu sou grata a Ti, pelas bênçãos que o Senhor tem proporcionado a nós. Estamos agradecidos, ó Deus, por essa oportunidade, liberdade de poder ainda falar do Teu nome, falar da Tua palavra, falar do Teu Evangelho. Aonde entrar a nossa voz, aonde entrar esse vídeo, Senhor, que a bênção do Senhor possa estar sobre essa pessoa que está assistindo, ouvindo, e também a toda a sua família. Estamos vivendo em dias que estamos sendo atacados, Senhor, por situações, por coisas, meu Deus, que levam para distante de Ti. Mas cremos, Senhor, que a nossa casa está edificada sobre a rocha e que nós estamos nos alimentando do pão da vida. Sim, Senhor, meditando a Tua palavra, Senhor, para que estejamos saciados e sentimos fortalecidos para atravessar esses dias. E assim como no início da live nós falamos, Senhor, sobre a travessia do mar, aonde os discípulos estavam ali no meio do mar, de noite, e a tempestade sobreveio sobre eles. Mas o Senhor estava andando sobre as águas. E o Senhor não os deixou sozinhos no barco, mas o Senhor chegou no barco junto com eles e entrou no barco. Senhor, nós não estamos sozinhos diante dessa situação, Senhor, tão amedrontadora que vem sobre nós. E agora, Senhor, até mesmo a mudança de clima, essas geadas castigando, Senhor, a agricultura. Senhor, meu Deus, a gente sabe que são dias muito difíceis e nós pedimos nessa noite que o Senhor venha sustentar o Teu povo. Que o Senhor seja a provisão e a providência, Senhor, meu Deus, para aqueles que creem. Que o Senhor opere sinais, maravilhas, sim, mas que nós venhamos entender que precisamos estar alimentados da Tua palavra e continuar crendo que o Senhor é o nosso Redentor, que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor é o nosso Remidor e que nós iremos morar juntamente com o Senhor. Meu Deus, aonde houver dissensão nesse lar, que seja repreendido. Protege as nossas crianças, os nossos adolescentes dos ataques, Senhor, do inimigo. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, repreender, Senhor, toda atuação de pedofilia, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa cuidar das nossas crianças no mundo todo. Que o Senhor possa proteger as famílias, Senhor. Meu Deus, aquele que está nessa hora, Senhor, precisando e gritando por socorro, por um milagre, que o Senhor possa atender, Senhor, e que Ele possa testificar mais uma vez que o milagre aconteceu, porque o Senhor ainda opera milagres, o Senhor ainda está operando milagres, o Senhor continuará a operar milagres, porque o Senhor é Deus de milagre.
Pai Santo, Pai Eterno, guarda cada uma dessas tias, Senhor, fortalece a elas, entra, Senhor, meu Deus, no lar delas, opera, Senhor, o milagre que elas tanto necessitam, meu Deus, abre porta onde não tem porta, Senhor, e fica conosco, meu Deus, fica juntinho de nós, Senhor, e que teu Santo Espírito continua nos ensinando todas as coisas, sim, meu Deus, acampa seus anjos ao nosso redor, nos livrando, guardando, protegendo de todo o mal. E assim, Senhor, eu agradeço por mais essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez eu agradeço a tia Cleide, a todo o departamento, ao pastor. Que a bênção do Senhor seja sobre todos vocês, sobre a sua família, sobre a sua casa, aonde pisar a planta dos seus pés e onde tocar a palma das suas mãos. Que seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Piteco, você não vai despedir?